Atenção, Newton César, câmbio. Aqui, iniciando gravação, aqui está escrito. Aqui também para mim aparece, mas enfim, né? E aí, tudo bem? Tudo em paz, cara. E aí? Tudo tranquilo? Maravilha, tudo bom. Então vamos lá a mais um episódio aí de Contatos Insólitos, né? Tô até agora gaguejando aqui, número 27. Bom, dessa vez o tema é o legado de Ken Wilber, né? Que é eu não sei nem falar, cara, se, ou assim, como é que eu posso definir? Como um filósofo, um pensador contemporâneo, alguma coisa assim, que fica difícil enquadrar em qualquer setor, assim, né, cara? É difícil defini-lo, né? Mas acho que um pensador contemporâneo, talvez, seja a melhor forma de a gente se referir a ele, que é bastante consultado, bastante citado, né, por pessoas aí de grosso calibre, internacionalmente, né? E o que eu acho muito legal do Ken Wilber, as coisas que eu tive acesso sobre ele foram muito mais por vídeos do que por livros, né? Eu só li o livro dele, que é o Paradigma Holográfico. Na verdade, é uma coletânea de pensamentos de vários autores, assim, que ele pegou tudo isso daí, né? Organizou. Ele participa de alguma dessas conversas de vários autores, né? Mas então não é um livro só dele, né? É. Indiretamente, através do ponto de mutação, o Fritjof Capra menciona o que é o Wilber em alguns momentos, né? Fala a respeito de algumas ideias que ele lançou, mas um livro só dele assim eu nunca li. Então, mais por vídeo, né? Por esses livros que eu lembro, e por você, né? Que sempre menciona ele direto aí, né? Então, acho que é legal a gente falar a respeito dele. Principalmente pelo fato de, cara, eu acho que ele consegue ter uma linguagem que ele é bastante isenta, né? Ele consegue, principalmente através daquilo que ele criou, que acho que a gente pode chamar de movimento integral, né? É. De fazer essa integração de vários tipos de áreas do conhecimento humano de uma forma complementar. Eu acho, pelo menos eu me identifico com esse tipo de abordagem, eu acho que ela é bastante lúcida. E aí eu achava importante, então, a gente tentar abordar um pouco sobre o Ken Wilber, e aí, obviamente, quem tiver mais interesse aí vai ter acesso ao material do Ken Wilber, já consegue achar coisas dentro da internet, dentro do YouTube, por exemplo, já consegue achar, né? Que é a plataforma que a gente usa. Então é isso, cara. Eu queria abrir aí falando, querendo que você mencionasse um pouco sobre a obra dele, né, cara? E aí a gente vai trocando bola, trocando figurinhas aí, vamos ver o que a gente consegue costurar. Beleza? Então, Beleza. Ken Wilber, cara, como é que você teve acesso a esse autor e o que você pode me dizer a respeito dele? Então, quando você passou a bola semana passada, eu fiquei pensando, né? E eu não revi os nossos vídeos, mas eu acho que eu devo ter falado nesse cara em um a cada dois, assim, porque... Fala bastante. Aí eu comecei a ver, eu recebi, eu nunca tinha ouvido falar esse personagem e recebi de uma amiga minha do Uruguai, uma amiga minha, ela foi secretária da escola de português em que eu trabalhei lá. Então a gente é amigo há 28 anos e eu consigo essas loucuras de manter contato com as pessoas pré-internet. Então depois eu fico pensando como é que eu consegui o endereço da Patrícia. Mas enfim, ela me manda um livro desse cara, era A Pura Consciência do Ser, 417 páginas, em espanhol e tal, e é daquelas coisas. Se você me manda um livro, eu não pergunto por quê. Se o Márcio Cruz mandou, ele me conhece, eu tenho que ler. Tem gente que é assim. A Patrícia me mandou, eu tenho que ler. E lá fui eu. Putz, para resumir a história, das 417 páginas, eu acho que eu não entendi 400. E eu fiquei pensando, caramba, mas por que ela mandou para mim? E aí, o que salvou foi, esse livro, o próprio Wilber pegou extratos de vários livros e textos que ele escreveu e organizou em ideias, em colunas de ideias, então ficou fácil. A única parte que eu entendi foi de um livro que ele escreveu chamado Espectro da Consciência, que não só eu entendi e me chamou a atenção. Falou, isso aqui é legal, isso aqui é um assunto bacana. 2016, março de 2016, antes da gente começar o nosso papo, porque a gente começou o nosso papo depois dos 40 anos, os 40 anos foi em outubro. E aí eu fui atrás desse espectro da consciência. Aí o cara me fisgou, cara, porque esse livro é sensacional. E aí, e dali foi para frente. Dos 27 livros que ele publicou, acho que eu li 6, e fora um monte de extratos que ele tem aqui. Eu acho que vale a pena falar do espectro da consciência, que é o seguinte, olha o insano. O insano chega no seguinte, ele descobriu que alguns autores escreveram sobre desenvolvimento humano, né? Desde a criança até a adolescência, não só físico, como emocional, espiritual e tal.
que ele fez? Ele foi atrás de todas as obras e todos esses autores e debulhou todos. Então, ele tinha 100 autores. 100. E viu que tinha muitas coisas em comum em todos eles, mas não sabia o quê. O que ele fez? E ele não era muito de imprimir. Nós estamos falando na época de pré-impressão e tal. Escreveu o básico de todos eles, isso ele contando. Distribuiu no chão da sala e ficava caminhando para ver onde é que tinha em comum. E dias e dias e dias. Aí veio um clique, descobri. Algumas dessas obras falam do desenvolvimento introspectivo, aquilo que você consegue através da meditação e contemplação, você alcança estados de consciência, você avança nisso. E as outras obras, os outros autores falam do desenvolvimento humano sem nada acontecer de errado. Naturalmente, um jovem de 5 anos é mais maduro que uma criança de 3, uma criança de 10 é mais do que uma criança de 5, se tudo der certo. Então, ele viu que tinha essas duas vertentes. Reorganizou tudo. Então, 30% era essa parte espiritual, introjetiva, e os 70% era dessa outra parte, desenvolvimento humano. E como você interpreta o mundo, interpretação do mundo. E, cara, decupou um por um no livro, tá lá no apêndice, todos eles, e começou a fazer relação entre eles. E foi aí que ele começou a desenvolver aquilo que eu acho que eu cheguei a falar um dia, as duas áreas entre nível de consciência, que é aquilo que você introjeta e alcança. Tem várias classificações, basicamente, matéria, dual, sutil, não dual, e vai para frente. E o que ele chama de como é que chama? Nível de consciência e estruturas de consciência, que é como você filtra e interpreta o mundo. Então, arcaico, mágico, mítico, pluralista, multicêntrico, integral, etc. E se dividiu os dois e começou a ver que um não se comunicava com o outro. Essa parte que é introspectiva é milenar. Os chineses faziam isso há 3.000 anos, os budistas 2.600, os hindus há 1.000 anos, tal. Mas eles não tinham como fazer isso olhando para dentro e ver essa interpretação do mundo para fora. Eles não tinham como enxergar isso. E essa estrutura de consciência ela é muito recente. A gente esquece que tem coisas que são super recentes. A teoria da evolução não tem 200 anos. Essa parte de falar de evolução humana é muito recente, 100 anos. Não tinha como essa turma que está meditando e está vendo, está alcançando a iluminação, ter enxergado esse tipo de coisa. Por isso nunca se comunicaram. Por isso que tem gente que segue a iluminação, mas é homofóbico, é racista, é machista, uma série de coisas, porque não tem esses movimentos, são à parte. E ele começou a querer juntar. Aí que ele abandonou a turma da psicologia transpessoal, porque ele foi um dos líderes, junto com o Groff e tal, lá pelo começo da década de 83, e falou, está incompleto, tem coisa a mais. Aí começou a bolar essa ideia da teoria integral, que a psicologia integral começou, e hoje é a teoria integral, que é o que você falou. Para mim, eu acho que eu cheguei a falar várias vezes e vou acabar repetindo agora, é o meu paradigma hoje, quer dizer, é aquilo que abarca tudo. Uma das frases lapidares que ele tem é: todo mundo está parcialmente certo e parcialmente errado. O erro é achar que a cocada toda é sua. Não. Pega parte da cocada sua que é válida, vamos juntar e fazer um grande cocadaço aqui. E essa é a ideia dele, né? E o cara é fogo, o cara é prolífico pra caramba, escreve coisas impressionantes e... tem uma capacidade também de se expressar que ela é muito, pelo menos nos vídeos, tá? É muito clara, assim, né? Os textos, pode ser que nem tanto, né? Ele consegue ir a fundo em certos aspectos, assim, que são muito difíceis de utilizar o vocabulário correto, e mesmo na hora que ele está conversando, falando sobre questões bastante abstratas, do tipo Satori, né? Estados alterados de consciência, né? Os picos que a gente tem de consciência nessas experiências, você começa a adentrar em um campo que é muito complicado achar a palavra correta, a definição correta para expressar esses estados. E ele tem essa capacidade de ir lá no ponto exatamente e consegue trazer uma definição ou até uma metáfora, né, que é o caso de muitas filosofias aí perenes, né, orientais, que se utilizam das metáforas para tentar traduzir um pouco esse espectro do que ocorre para dentro, né, ou para outros estados de consciência que não tem nada a ver com o nosso estado de vigília, pelo menos, o tradicional. Então, ele tem essa capacidade, eu achei ele bastante, como posso dizer assim, específico, ele consegue ser bastante específico
e didata, né? Por consequência, por conseguir se expressar dessa forma. Né? Muito legal, cara. Ó, é um animal. O cara, primeiro, toda aquela turma que a gente conversou, Abraham Maslow, o Piaget, ele conversou com toda essa turma, sentou com essa turma, conversou, leu tudo e ia questionar as pessoas. Pá, pá, pá. Então, com toda essa turminha aí, o Groff, toda essa turminha fez parte do cabedal dele. Ponto 1. Ponto 2. Essa maneira de se expressar que você falou, muito legal, ele começa pela etimologia da palavra. Ele vai lá, em sânscrito isso é isso, a tradução equivocada é essa. Por exemplo, foi com ele que eu descobri o termo filosofia perene, que foi criada pelo Aldous Huxley lá atrás, que eu fui pensar depois, mas ele resgatou e eu vi num livro dele. E ele vai lá, ele também fala, essa meditação eu conheço porque eu fiz 15 anos dela, essa aqui eu também fiz porque eu fiz 10 anos dela, essa aqui eu fiz 20 anos. Ele experimentou. No espectro da consciência, outra coisa que me chocou, eu me lembro, ele falou, olha, se você meditar durante tanto tempo, você vai passar por isso, isso, isso. Eu falei, o quê? Ele falou, olha, eu reuni todos os grupos que fizeram isso e fui lá, coletei e passei por isso. Se tudo der certo, você vai passar por isso. E foi aí que me toquei. Puxa, que eu devia fazer mais meditação diariamente, foi a partir daí que eu comecei a fazer diariamente, porque tem um manual, tem uma cartografia, que não te deixa... Existe uma classificação, né? E é muito legal. E quando você chega a algumas coisas e vai lá consultar, pô, tá aqui, ó. E ele fez. É aquele argumento que ele usava, que eu acho muito legal, que é as pessoas criticam esse desenvolvimento subjetivo da meditação e contemplação porque não experimentam. Mas milhares de pessoas têm feito isso há tanto tempo que é possível mapear, cartografar e, se você seguir a linha, você também chegará lá. Não tem como não chegar. Faça direitinho, como qualquer outro segmento, né? Mas o cara é fogo, cara. O cara é foguete, cara. Uma coisa que é interessante que eu fiquei sabendo, que é justamente essa estrutura de consciência que você mencionou agora há pouco, né? Então, eu achava legal a gente falar, descrever um pouco essas diferentes estruturas, né? Começando pelo aspecto, acho que é o mais básico de todos, que é a pessoa que é egocêntrica, né? Então, é um tipo de característica da consciência, uma pessoa voltada apenas para as suas próprias necessidades, né? Então, seria um perfil, uma classificação de um tipo de pessoa que está ali mais lidando com seus dramas pessoais, né? Não está muito ligada no que está acontecendo ao entorno, ou se está ligada é um entorno mais imediato, né? Então, muita gente com esse tipo de característica. Se eu não me engano, ele faz até um esquema, não é a mesma coisa que a pirâmide de Maslow, mas um esquema que seria meio que a base da nossa civilização, pessoas com esse tipo de perfil, né? Eu não me lembro exatamente como é que ele fez para chegar a essa conclusão de que é um número bastante significativo, mas como ele é um cara muito meticuloso, muito provavelmente deve ter se deparado com muita pesquisa por aí, se juntou tudo e acabou... E até pela observação, acho que a gente chegou a conversar sobre isso. A maioria, com relação a nível de consciência, isso é outra coisa que é legal que eu não tinha percebido. Esse cara é fogo, né? Pô, tem 73 anos, bom, o tempo ele teve, mas não justifica. Eu deveria ter começado antes. Mas a ideia é, cara, a parte de espiritualidade, ela é voluntária. Se a pessoa não topar fazer, ela não vai para lugar nenhum. Ela tem que voluntariamente ir lá, se submeter aos processos que tem, meditar, contemplar e caminhar. O outro processo, se você viver e não tiver muito trauma no caminho, você chegará lá. Não vai ter muito problema. Mas a maioria se contenta com o básico. Por quê? Porque a formação educacional é ali, a formação da sociedade é ali. Desde o começo você é o melhor, os outros são inimigos, a vida é uma selva, cuide-se, tudo é um perigo. A gente vai sendo moldado para isso. Uma das coisas que ele me alertou, eu estudei um pouquinho de Piaget na história de educação, para fazer pedagogia. Mas nunca imaginei que, tudo bem, para entender como é que a criança, a formação da criança ou adolescente é uma coisa, transporta para o adulto, que é a mesma coisa, e transporta para a sociedade, que é a mesma coisa. Então, a maioria fica na parte básica, etnocêntrica, ou no máximo, egocêntrica, no máximo etnocêntrica, porque é básico para sobreviver. Ponto. A maioria só quer sobreviver. Então é legal, já que você falou, etnocêntrico seria o quê? Seria eu e a minha turma, aqueles que eu reconheço como a minha turma. O meu clube, o meu time, a minha sociedade, o meu país, o meu Brasil, essa coisa. Ele pode ser maior, mas envolve necessariamente um outro que não faz parte desse meu time. E
E, quando é mal feito, quando está na fase não saudável, o outro é o inimigo. Quando está numa fase saudável, o outro é apenas um outro. Sim. Mas quando é não saudável, é inimigo, e pior, eu tenho que convencê-lo, tenho que catequizá-lo, ou tenho que eliminá-lo. Extremamente comum, né? E, ó, isso não é o mapa do mundo hoje? Sim, com certeza. Em termos religiosos, em termos esportivos, em termos sociais, por que tem que, mesmo nas discussões políticas, a gente já conversou sobre isso várias vezes, por que eu tenho que deslegitimizar a opinião do outro? Eu posso até discordar, mas traz para a baila que ele pode estar totalmente errado, mas no mínimo ele deu direito a ter opinião. Etnocêntrico não dá esse direito. Infelizmente, a gente vê aí com o advento das mídias sociais, né, cara, que isso realmente ficou muito à mostra, né, cara, que é esse tipo de fla-flu, né, essa visão que é super extremista, né, cara, você ou está de um lado ou de outro da discussão e não existe nada no meio que seja considerado, né, então é uma visão muito míope da realidade. Bem colocado. E uma coisa que a gente, na nossa conversa de ontem, eu fiquei pensando, tal, das gerações, né? O que diferencia? Porque uma coisa que eu fiquei de falar, mas não falei, as gerações tendem a ver as suas como mais centradinhas e as outras mais arcaicas. Todas elas, né? Todas elas. Então a gente fala hoje das novas gerações como a nossa era melhor, a gente falava mais. Na verdade, não é muito assim. Mas a internet hoje, as redes sociais, eu não estava entendendo qual é a diferença, mas eu acho que eu encontrei quando eu vi um cara ontem. Virou também uma espécie de tribunal. As pessoas eles são julgadas e condenadas ou inocentadas ali. E ali proliferado. E ai de você se for condenado por uma pessoa que tem muito contato. Você está pulverizado. Ou, para usar o termo atual, você está cancelado. Exatamente. Isso é fogo, cara. Isso não tinha antes. Não tinha. Não tinha? É um problema de rotulação, né, em primeiro lugar. Rotula-se muito sem qualquer parâmetro mais aprofundado, né? E depois de rotular, você classifica, né? Já está ali enquadrado nesse setor aqui, nessa prateleira, e você julga essa pessoa, né? Ou esse grupo de pessoas, sem qualquer base mais aprofundada e, enfim. Não, o pior, até aí tudo bem, coincide com o passado, mas aí você espalha. Porque antes ficava naquele clube, por exemplo, ficava só dentro dos grupos Rama, tá? Só ali. Hoje você espalha, está todo mundo. Então, não é só nos grupos Rama. Na tua vida social vai ser afetada, no teu trabalho. Isso aqui não tinha antes. Ficava meio que circunscrito, dava para meio para abafar. Hoje, cara, você vai se defender de uma coisa dessa. O viralizar, né, ele pode ser para o bem ou para o mal, né? Se for para o mal, pelo amor de Deus, né? Os efeitos são devastadores. E o Uber avalia isso também, que é parte da doença etnocêntrica, das pessoas que não pensam nos outros. Né? Depois da classificação do etnocêntrico, ele coloca o mundicêntrico, correto? Isso. E aí o mundicêntrico teria qual tipo de característica? A ideia é, eu vejo que eu reconheço o meu grupo, meu etnocentrismo, e reconheço que outros grupos diferentes do meu são complementares, e nós fazemos parte. Por exemplo, eu sou corintiano, ele é palmeirense, mas nós fazemos parte da Federação Paulista de Futebol. Eu preciso dele para ter Campeonato Paulista, reconheço. Mesmo que no fundo eu queira matá-lo, eu preciso dele, senão não tem Campeonato Paulista. Então, eu começo a abrir um pouco o leque, começo a enxergar um país, um mundo. Legal, eu tenho essa ideia. Então, já é outro nível, uma nova etapa no processo de ganho de qualidade de consciência. Parece banal, mas não é banal. Olha quantas pessoas fincam, meu país é melhor, minha turma é melhor, os outros. Primeiro nós, depois os outros. Né? Aí depois do mundicêntrico tem o cosmocêntrico, é isso? Chama de cosmocêntrico, que vai além do planeta, vai uma preocupação que vai além, ética, cosmoética, que tem que englobar a todos, né? Na verdade, isso é o que é a visão dele, né? Ele chama também, ele tem outro nome, ele chama do arcaico, que é só sobrevivência, comer, dormir e fazer sexo. O mágico, puxa, eu choro, minha mãe me dá, aparece comida. Eu choro, minha roupa é trocada. Isso é magia, é mágico. Para o bebê, para a sociedade, puxa, eu não sei explicar chuva. É Deus, é alguma outra coisa. É o pajé, é alguma outra coisa. Depois do mágico veio o mítico, o que era mágico, uma pessoa, o pajé, o representante religioso, ele faz. Não precisa só mais de Deus, tem um intermediário ali. Do mítico veio pluralista, eu conheço a sociedade inteira, eu reconheço a sociedade inteira.
não só nossa, como as outras, que seria o mundicêntrico, né? O pluralista, o racional, quando entra o iluminismo, porque antes era tudo alguma coisa divina. Não, a razão entra na jogada. Vem o racional, aí vem o relativista, tudo é relativo. Calma, o racional existe, mas existem coisas que não são racionais e fazem parte da vida. Nós precisamos tomar contato disso. E aí o integral e o superintegral e para cima. O que ele fala, o grande problema é que um não reconhece o outro de cima para baixo e de baixo para cima. Né? Ele usa aquele conceito de holons, que não é dele, é do... Como é que ele chama? Do Arthur Koestler, que é tudo é ao mesmo tempo parte e todo. Então, o etnocêntrico engloba o egocêntrico, ele está dentro, mas o egocêntrico não engloba o etnocêntrico. O de cima engloba o de baixo e vai crescendo, o mundicêntrico assim por diante. Ele vê conflitos, inevitáveis conflitos de baixo para cima e de cima para baixo. De cima não reconhece o de baixo, acha que já passou e não quer reconhecer a sua sombra. É bem interessante isso, né? O lado ruim eu não reconheço. Já que você mencionou sobre sombra, também tem um outro tipo de abordagem da realidade que ele traz, e que é voltado para questões de práticas, né? Práticas que ele acredita que são importantes para o desenvolvimento pessoal, né? E, obviamente, o desenvolvimento espiritual também, né? E essas práticas envolvem justamente o que ele chama, né, em inglês aí, de limpeza, de crescimento, né? E de... Como que era? Limpeza, crescimento... É o cleaning up, não, é o waking up, que é o despertar. E o despertar, isso. O growing up, que é o crescer. O cleaning up, o showing up, que é fazer as coisas acontecerem, e o cleaning up, que é a limpeza. Gozado, os vídeos que eu assisti, ele não tinha o showing up, só tinha esses três, mas, enfim, tudo bem. Mas o que é legal também, eu acho uma abordagem super legal, porque ele fala da primeira, no vídeo que eu assisti em particular, ele já começava abordando a primeira, que é o cleaning up, que é a questão da prática de você lidar com as suas próprias sombras, né, cara? E isso é freudiano, né, cara? O cara foi lá, né, na psicologia tradicional, e é uma abordagem bastante interessante. A gente percebe, né, que dentro da psicologia é uma coisa que a gente não lida bem direito, não lida direito com isso daí, né, que é as nossas próprias sombras. Então, traumas, coisas que reconhecemos em nós como coisas ruins e colocamos para baixo do tapete, não queremos que isso externalize, né? E problemas que nós vemos, que carregamos conosco, que são coisas mal resolvidas, né? E que isso fica meio que numa dimensão subconsciente, né, ou até inconsciente mesmo, né, e por mais que isso se manifeste em comportamento, né, a fonte, né, que está provocando isso lá dentro, em alguma parte da nossa psique, fica isolada, né, então ele acha importante a gente lidar com isso, né, com essa questão das sombras, né, e uma coisa que ele menciona muito nesse vídeo em particular é como a gente projeta os nossos problemas e como nós somos atingidos por essas sombras nos outros. Né? Então, assim, a gente está andando na rua, a gente se depara com uma pessoa, a pessoa fala uma coisa e a gente, pô, mas que cara arrogante, ou que cara, sei lá, agressivo, cara violento, etc. Mas isso está fundamentalmente, se a gente se identifica com isso, deixa com que isso nos afete profundamente, em termos psicológicos, significa que a gente possui aquela sombra dentro de nós, né? E isso não é enxergado, ou se em algum momento você enxergou aquilo, você enterrou, de tal forma que nem agora você reconhece mais, então você projeta. Né? Então, assim, é aquele cara que está lá fora, que está me provocando, que está me causando violência, é o governo que está me pressionando, é a sociedade que não é justa. Não que essas coisas no meio externo não ocorram, elas ocorrem, a gente reconhece, mas ele aponta para a importância de a gente fazer essa revisão interna, né, que ele chama dessa limpeza, de encarar esses medos, encarar essas sombras de frente, por mais que difícil e desafiador que seja, porque a partir dessa limpeza, você consegue se desenvolver mais rápido, né? Essas coisas atrapalham a gente. Então, eu acho muito interessante essa abordagem dele, que é um tipo de prática. Eu não sei se tem algum livro dele porque eu assisti o vídeo, se tem algum livro que ele explica direitinho quais seriam os caminhos, o caminho das pedras, né? Tem. Vou te passar. Inclusive, olha o animal. Ele resgatou isso do Freud, o inconsciente que eu coloco para debaixo do tapete, ele vira sombras e tal. Aí ele vai
Eu descobri isso com ele. Freud nunca disse os termos ego, id, superego. Nunca. Ele foi no alemão original. Ele nunca disse. Foi o tradutor em inglês que colocou os termos ego, id, superego. O Freud, no original, disse eu, supereu e eu supremo. Caramba. E o Wilber falou, esse cara é um animal, ele ia nas fontes, mesmo sem falar alemão nem nada, ele ia lá e colocava. Então, isso que você falou é fundamental. Ele chega, em vários livros, ele chega a dizer o seguinte, ele se atreve a dizer que ninguém escapa de ter sombras. É parte do processo humano. Alguns lidam melhor do que outros. Alguns sabem lidar com elas e trabalhar com elas. E muitos de nós precisam, para superar algumas travas, de terapia. Claramente. Tem até eu vi 2 vídeos dele só. Eu prefiro ler. E um dos vídeos, ele está falando com as pessoas e fala assim, mas eu sou um cara super, eu estou totalmente resolvido. Depois de 35 anos de terapia na primeira fase, mais 35 na segunda, eu estou totalmente resolvido. Porque isso é outra ilusão. No livro A Religião do Amanhã, que foi o último que eu li, ele fala exatamente isso. As pessoas ficam espantadas quando vem o guru, ou quando ficam sabendo que o guru ou o líder está fazendo terapia. Por quê? Porque fica aquela impressão. Se ele está fazendo terapia, ele tem problema. Então, ele não está meditando o suficiente, ele não está rezando o suficiente, ele não está fazendo uma coisa suficiente. Quando o Wilber vê, são coisas completamente diferentes. Uma coisa é o que você, por N razões, obstruiu, não quis encarar. E a maneira como ele coloca é muito legal. A gente não quer, a gente foge do que dói, né? Ele gosta muito do budismo, ele é mais zen, mas o budismo ele fala muito. E a ideia é, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Encara a dor, lide com ela, mas a maioria de nós foge, desde buscar um remédio até, não vamos conversar sobre isso. Não vamos falar sobre a morte, não vamos falar sobre perda, não vamos falar sobre nada. E vai acumulando. Um dia estoura no outro, um dia estoura em si mesmo, em uma série de razões. Ele é super a favor do tratamento, do cleaning up. Ele dá técnicas, a técnica do 3, 2, 1, a técnica de fazer um diário, que eu comecei a fazer, que é muito legal, você começa a fazer. Mas ele diz, em casos extremos, ele conta pessoal, quando a esposa dele faleceu, não sei se você sabe da história da esposa dele. Fiquei sabendo ano passado, parece que faleceu de câncer, é isso, né? Mas acabaram de se conhecer, casaram, 2 meses depois, puf, vem o diagnóstico. Nossa. E passaram 3 anos nessa luta de remédio alternativo, medicina convencional, tal, até que ela faleceu. Um dos livros dele é sobre essa jornada, que é maravilhoso. Fizeram um filme ano passado, inclusive, sobre essa história. E uma das terapias que ele teve que fazer foi essa. Mas ele conta, parou de escrever, teve depressão, uma série de coisas, porque foi um baque violento. Mas ele disse, esse foi um caso que eu, mesmo com todo o meu conhecimento, eu não dei conta sozinho, eu precisei fazer terapia. Claro. Em outros momentos também. O que é praticamente normal. É parte. E é dessa parte do cleaning up, que é junto. É o despertar, o crescer, o show up é o apresentar, é o viver. Legal, eu vivo o meu nível de consciência hoje. E o cleaning up fazendo a limpeza constante, porque eu tenho que ir para toda hora, porque senão eu estou caindo em armadilha, né? Eu gostaria de abordar, então, depois do cleaning up, o processo do grow up, né, cara, que é o crescimento, né? Existe um paradigma, infelizmente, muito forte na nossa sociedade, né, que eu acho que agora ele começa a perder força, mas ele ainda exerce uma influência muito grande, que é a questão de que vai chegar uma hora que nós estaremos prontos, né? Então, assim, você tem todo um roteirinho que, né, nossos pais fizeram, nós continuamos esse roteiro e isso vai dar em um certo momento que você vai estar pronto, você não vai ter que estudar mais nada, você já vai aprender tudo, etc. E ele, dentro desse processo do growing up, ele critica muito isso, né? Então, ele menciona que é uma falácia muito grande achar que, de repente, ao fazer uma faculdade ou ao ter uma pós-graduação, você já aprendeu tudo o que tinha que aprender, você já é uma criatura pronta, e, na verdade, ele fala que não, né? Que, pegando aí todas as filosofias perenes, o processo de aprendizado, ele é eterno, né? Ele é até o final da vida, né? Então, é uma perspectiva ou uma visão de mundo muito perigosa, porque isso deixa a gente estagnado, né, no mesmo ponto, e a gente passa a ter a falsa impressão de que já chegamos lá, já sabemos tudo o que é necessário, eu não preciso aprender mais, agora chegou o momento de eu ensinar aos outros,
e aí que se dane o resto, né? E isso atrapalha todo esse processo, né? Fazendo o cleaning up, fazendo o grow up e fazendo o waking up, né? Que é o despertar, né? Então, eu também não sei em detalhes como é que é a prática, o que ele propõe em relação a isso, né? Mas eu acho que essa premissa de que nunca chegaremos a um ponto final, né, nessa trajetória do aprendizado, do conhecimento, ou do aumento da qualidade de consciência, né, como diria aí a nossa grande influência também, que é o Tom Campbell, né? Mas eu acho que é importante isso, cara, porque a gente vem dessa cultura realmente de que você vai ser educado, você vai ter uma profissão, né? E aí vai chegar um momento em que a vida é isso, cara, não tem mais nada, né? E quão perigoso esse tipo de visão. Então, e aí eu acho que você respondeu até uma das suas perguntas do começo. Por que que a maioria fica embaixo? Porque tem essa concepção geral de que viver basicamente é isso, encontrar meios de eu conseguir a subsistência e fim, finito. A maioria fica nisso. Pô, tem um trabalho bom, casei, estou com a minha coisa, tem a cerveja garantida no sábado, é legal. Por isso que ele faz a diferença. Uma é a parte do despertar, legal, eu estou despertando, eu sei que a vida é mais do que isso, ponto. E sei que tem outros estados, mas eu não vou no físico, eu vou com a minha consciência, a minha essência. O crescimento, o growing up, é como é que eu filtro o mundo e como é que eu atuo no mundo. Então, vai crescendo. Eu vou, se tudo der certo, e conscientemente. E é aí que também vem a alavanca que no Grupo Rama, o Carlos Paz colocou muito bem. A evolução, ela sempre acontecerá. Evolução é transformação. Mas eu posso colocar consciência ou inconsciência nessa brincadeira. E ela pode tender à continuidade ou eu levar à extinção. Se eu voluntariamente entro num processo de evolução consciente e positiva, eu peguei as rédeas da brincadeira e estou muito mais afeito a poder encarar os desafios externos, porque eu sei para onde eu quero ir, eu vou. E aí que tá, queiramos ou não, é sempre poucas pessoas que se submetem a isso, porque dá trabalho, porque custa, a ignorância é melhor eu estar com a massa me garante uma certa tranquilidade. Então, o growing up é isso, custa, olha, quando a gente está olhando o mundo, vamos pegar agora a fase da epidemia, a gente sabe a gente não pode ir agora no meio lá da Praça da Sé, agora a Praça da Sé vai estar vazia, mas na época, nas festas clandestinas, cara, sai daqui, você está propagando o vírus. Essas pessoas estão noutra. O discurso não está chegando, elas não estão vendo a coisa coletiva. Não estão enxergando o seguinte aspecto. Quanto mais todos nós resolvemos esse problema rapidamente, todos nós seremos beneficiados lá na frente. Essa é outra questão. Quantas pessoas têm essa visão de médio e longo prazo? Desde o experimento do marshmallow, a gente já vê que a maioria das crianças quer a coisa imediata, quer agora. Quem é que topa postergar para ter o dobro na frente? Olha o mercado financeiro, quantas pessoas têm uma economia, quantas pessoas preveem o futuro. É difícil, dá trabalho. A vida imediatista... E também, uma coisa que eu aprendi, não dá para criticar um condicionamento de milhões de anos. Sim, também. Eu sou predador e presa ao mesmo tempo. A qualquer momento eu vou me esfumar. Então deixa eu aproveitar logo. A gente se comporta como se fosse um bicho, né? Às vezes. E esse crescimento vem disso. A gente vai entendendo como o mundo funciona, como é que a gente atua nele, e aí fica fascinante. É o que a gente está fazendo aqui, com as pessoas que a gente compartilha. Estamos indo. E aí a pirâmide vai. O pessoal que chega lá em cima, como ele diz, hoje... O pessoal que tem a visão integral, como ele tem, a turma dele tem, hoje seria menos de 5% da população planetária. Mas se chegar a 10%, entra no efeito do centésimo macaco, que começa a influenciar de cima para baixo. Não precisa ser quantitativamente, mas qualitativamente começa a decantar, como se fosse uma cascata. Exemplos clássicos, como os direitos civis das sociedades vieram assim, a escravatura acabou assim, a democracia vem assim, o verde, a ecologia veio assim. Hoje, mesmo quem não é verde, está ferrado, porque vai ter produto lá e vai ter lugar para ele descartar as coisas dele. E se ele quiser... Hoje não tem jeito. E foi uma minoria que foi passando. Né?
No Religião do Amanhã, ele fala que a situação do mundo hoje tem 50% de dar certo e 50% de gente pro buraco. Por quê? Porque é muito dinâmico. Hoje nunca foi tão dinâmico. Exatamente. Por um lado, está tudo aqui, né? Toda a informação está disponível, mas tem aquele pequeno problema que você mencionou ontem também. As pessoas têm pouca predisposição de se sujeitarem a continuar aprendendo. 3 ou 4 conceitos me bastam para eu achar que eu posso discutir com o Leandro Carnal sobre Lacan. Não, eu vou lá. Quem é o Leandro Carnal? Só que ele tem mais... Não, eu vou. Eu vi 4 vídeos aqui, eu encaro. As pessoas estão assim. Sim. É complicado, cara. Esse aspecto eu percebo que é bem comum, né? Infelizmente. Cara... Só para terminar, coisa que não mudou da Grécia para cá. Conhecimento, você tem que sentar numa pedra, numa almofada, em algum lugar, mas tem que sentar e estudar. Não tem jeito, tem coisas que não mudam. No tablet, não importa, mas tem que dedicar tempo e atenção. Também tem uma coisa que é tipicamente ocidental, que é todo o aspecto intelectual, né? Que passa pela questão da leitura, dos livros, que é uma porta de entrada, mas também pode ser um perigo, se não houver esse complemento da parte experimental, né, cara? Da parte do sentido viver, que talvez se enquadre no show-up aí que eu falei para você, que eu não tive acesso, que é justamente de submeter né? Então, aqui, bom, a parte do livro eu fiz, que é a parte teórica, agora vamos partir para a prática, né? De agora eu vou investir o meu tempo nisso, né? E fazer a coisa acontecer para experimentar, e não porque eu li num livro, né? E essa talvez seja a maior vantagem de estar inserido numa sociedade, muito daquilo que nós adquirimos por contágio e que é benéfico, né, vem através dos livros, do conhecimento, das práticas que outros fizeram e descreveram essas práticas, temos acesso a isso através da leitura, né, e aí acabamos aprendendo isso por tabela. Mas, de qualquer maneira, é um conhecimento indireto. O ideal seria que a gente, né, o máximo possível, o máximo que a gente conseguisse, também fizéssemos as nossas práticas, né, cara? E aí que entra justamente o waking up, que é a parte mais difícil de explicar, né, cara? Que é o despertar. E aí começam os desafios da linguagem, né? Que eu acho que o Ken Wilber, ele consegue decodificar isso de uma maneira bastante acessível, mas eu estou longe de conseguir fazer isso, né, cara? Tanto é que na escrita do livro, cara, do livro Contato, eu tive muitas dificuldades quando eu adentrei nessas experiências de pico, de conseguir descrevê-las, né? É sempre um desafio muito grande, né? De achar a palavra certa ou a metáfora certa, que talvez seja o caminho mais assertivo, achar a metáfora certa para se encaixar naquela situação, sabendo que a metáfora é simplesmente uma metáfora, uma representação, não vai ser exatamente o que foi vivenciado, mas ainda assim, para mim, foi muito difícil, tá? Então, eu não sei se vou ter essa habilidade agora, mas... Então, assim, gostaria que você começasse falando o que você entendeu pelo waking up. Como é que você entende a questão da prática do despertar preconizada aí por Ken Wilber? Mas antes, assumindo o papel do seu advogado, pelo que eu li dele, ele mesmo falou, são décadas de prática, décadas de experimentação e décadas de escrita para poder chegar nesse nível. Então, não dá para você, mesmo eu, que eu li 6 livros, mas não é suficiente, você tem que fazer muito mais coisa. Para começar, ele faz essa divisão. O Oriente estava muito voltado para essa parte do despertar. Descobriram antes essa parte espiritual aí, antes da gente. A gente foi do Greenwich para cá, está mais voltado para o crescimento e lá para o despertar. Descobriram faz tempo. Mas sem enxergar essa parte do crescimento. Então, problemas que eles tinham lá. Eles chegavam rapidamente a essa cartografia para chegar na iluminação? Sim. Mas quantas mulheres budistas, quantas mulheres em templos? Nenhuma. Quantas pessoas negras, racistas de outras coisas? Nenhuma. Então, tinha todos esses problemas sociais. Gays, proscritos, sai daqui. Não tinham essa visão social, tinham essa prática. E essa prática é olhar para dentro. Sim. Olhar para dentro com tudo. E não é de 5 minutos, são anos. Anos e horas por dia. Para poder ter as experiências de pico. Claro que hoje, aquele livro que eu te falei, Big Mind, Big Heart, dá atalhos. Eu encontrei 2 atalhos. Aquele você tem que ler, cara. Eu comecei a ler, mas não consegui terminar. Eu vou te dar um tablet, porque não dá para ler no celular. Perde todo o fascínio. Se você chegar no final, você vai falar, cara, é um atalho de 30 anos para 30 segundos. É espetacular. Mas voltando, esse é o despertar.
é desenvolvimento milenar, de olhar para dentro e calmamente ir moldando, entrando. A mente é a ideia do macaco saltitando, ele sempre estará lá, até o dia em que um dia eu consigo, eu salto e fico olhando o macaco. Eu não sou mais o macaco. Tem um treinamento para eu só ficar olhando o macaco. Até o outro dia, o passo 2 o macaco não está mais lá. Eu não enxergo mais, eu vejo outra coisa. Mas isso é prática, um monte de coisa. Começou a vir para o Ocidente na década de 60. Nos Estados Unidos, em São Francisco e tal. Aqui no Ocidente, a gente começou a perceber, os psicólogos, com Freud e tal, o desenvolvimento humano requer algumas coisas. Freud, Piaget, Lovinger, toda essa turma começaram a ver. É menos prática, mais observação e relacionamento. Sim. Outro problema também do Oriente é não tem relacionamento, é muito isolado. É eu comigo. Eu comigo aqui, alcanço lá. Né? A gente aqui não, núcleos sociais. O que ele está querendo fazer é o integrar é juntar os dois. Eu desperto e atuo no mundo. Porque no mundo nós vamos juntos. Sim. Nós vamos todos juntos. Né? E as práticas que ele coloca é isso. Ele não faz distinção entre todas as práticas de contemplação e meditação são ótimas, segundo ele, cada um escolhe a sua. Mas basicamente é isso, olhar para dentro e deixar essa centelha que está aí dentro, que veio de lá, não dual, e veio até nós e está voltando, ela começar a se apresentar, reconhecê-la. Ele é daqueles que diz, olha, você já está iluminado, que você não está vendo. Tem um monte de nuvem, tira essa fumaça da frente. Você já é iluminado. E a maneira como ele coloca é demais. Tem parágrafo que ele te convence que você é o Buda. Um parágrafo. Eu recomendo a você e todo mundo que está aí. Leia O Espectro da Consciência. Tá bom. Tá registrado. Ele conta, ó, você vai ver isso, é inacreditável. Você chora da maneira como ele conta, como você se revela e você se vê como a consciência. Cara, eu acho que a grande sacada, pelo menos aquilo que eu consigo abarcar, né, com as minhas próprias experiências, é justamente esse aspecto em que, e aí você se depara muito com essa questão, essa descrição, pelo menos, do universo que o budismo traz, né, eu acho que é mais ou menos por aí, dessa questão de que nós nos identificamos muito com essa narrativa, né, que nós criamos do ego, né, cara? Então, assim, eu sou o Márcio Cruz, nasci em São Paulo, tenho, né, 49 anos, sou formado em publicidade, ou seja, essa persona, essa narrativa que a gente cria para a gente mesmo, do que nós somos, é tudo que nós temos dentro do paradigma que vivemos, pelo menos o paradigma predominante da nossa sociedade, né, cara? Então, qual que é a dificuldade? A gente se desapegar disso, né, se desvincular, haver uma desidentificação em relação a essa narrativa que a gente cria para nós mesmos. Porque a partir do momento que a gente consegue isso com práticas de meditação, que, como você mesmo disse, não bate pronto, assim, é uma coisa que requer muito tempo, isso ter acontecido comigo também espontaneamente em algumas práticas de campo, essa verificação de que, cara, né, aqueles momentos, poucos segundos que você percebe que realmente, de fato, eu não sou isso. Eu sou uma outra coisa, isso eu sou assim também, né? Mas é um aspecto muito pequeno da minha existência, né? Existe uma outra realidade além dessa, que é muito maior, e às vezes, dependendo da situação, eu passei por... a primeira vez que eu senti isso foi até assustador, não foi uma sensação agradável, não, né? De que a coisa é muito mais ampla, né? Então, aí, né, também advém aquele conceito que, né, nós utilizamos do cativeiro, né, cara? Da sensação de que, poxa, até então eu achava que o cativeiro era o mundo, e agora que eu tive essa percepção muito mais ampliada, né, percebo que a maneira como eu vivia até então era o cativeiro, né, cara? Então, o Ken Wilber também, embora ele se utilize de outras palavras, é plenamente possível a gente fazer esse tipo de associação com esse aspecto da gente transcender aquilo que achamos que somos, né? E conseguir, através dessa visão, inclusive integral também, né, de perceber que, não, de fato, eu sou isso aí, mas essa é uma parte, uma fração daquilo que eu realmente sou, e não a totalidade daquilo que até então eu achava, né? As práticas de meditação proporcionam isso, e existem também, inclusive o Camilo menciona isso, como é que eu vou descrever isso? Estados de expansão de consciência que eles acontecem de forma aleatória. Você não provocou aquilo, mas alguma coisa desencadeou, algum processo interno,
ou alguma referência externa batendo com o interno acaba despertando e você tem essa sensação. Ainda que seja rápida, né, sejam poucos segundos, você passa por experiências desse tipo, né? Também é possível acontecer coisas assim. O Stanislav Grof chama de emergência espiritual. Ela pode vir lenta ou pode vir em picos, assim, a coisa. Emergência, eu me lembro que ele coloca nos dois termos, emergência de que é uma coisa que está acontecendo, está vindo de baixo para cima, emergindo, e também uma coisa que é urgente, que vem, você não sabe como lidar, e às vezes some, às vezes te deixa louco, né? Duas coisas que você falou aí me vieram a atenção. Ele usa muito o budismo como referência, porque ele gosta, mas ele diz, mas tem muitas, como tudo, é uma parte da verdade, é parte da cocada, não é toda ela. Ele gosta muito do Zen japonês, que também explica muito. Mas uma coisa legal, você estava falando aí, como é que eu vou te colocar? Ele gosta de usar a palavra cosmos com K, que seria mais do que o cosmos com C. O cosmos com C dá a ideia do nosso universo físico. E o cosmos com K envolve tudo que é não físico, que é muito maior. Né? Ele diz que todos nós temos, pessoas, indivíduos, temos um endereço cósmico. Com ele reforçou uma coisa que eu já tinha visto. Ao contrário do que a gente interpretou do Oriente, a ideia não é eliminar o ego, é colocar o ego no seu devido lugar. Não no comando da vida, mas no devido lugar dele. Né? Sem ego não tem eu, sem eu não tenho aqui, eu esfumo, acabou. Né? Tem que ter uma razão para a gente ter esse fenótipo, essa genética, esse é o lugar certo do ego. Ele está mal, ele é disfuncional. Com ele eu reaprendi isso. E uma coisa que ele também falou, que era interessante, era o endereço cósmico de cada ego. Então, ele criou o que ele chama dos vários fatores que colocam você no seu endereço cósmico, que são as linhas de desenvolvimento cognitivo, interpessoal, social. Você tem que desenvolver em todas essas áreas, financeiro, econômico, todas essas áreas. Nível de consciência, estrutura de consciência e os 4 quadrantes, que isso é fundamental e que você chegou a ver isso? Não, 4 quadrantes eu não me lembro. Não. Isso é outra, para mim, a maior das sacadas dele, que é o seguinte, tudo que você for analisar, você tem que analisar em 4 aspectos. Individual, interior e exterior. Coletivo, interior e exterior. Exemplo, vou analisar, quem é o Márcio Cruz no endereço cósmico? É você no seu interior. O que é você no seu interior? Os teus pensamentos, os teus conceitos, o teu desenvolvimento espiritual. O que é você no seu exterior? O teu fenótipo, os teus hábitos, como você atua, como você se processa no mundo. Você no coletivo, como é que você se comporta na família, no trabalho, na sociedade, etc. Fisicamente. E como é que você atua? E quais são as ferramentas e quais são as ideologias das quais você compartilha socialmente. Eu tenho essa religião, eu tenho esse pensamento. Isso não são coisas físicas, são coisas interiores coletivas. Né? Okay. Todos nós. Uma das coisas que ele me convenceu quem é que faz esse tipo de análise? Ao mesmo tempo individual e coletivo e ao mesmo tempo interior e exterior, de tudo. Ninguém faz isso. Então ele diz, ao não fazer isso, qualquer avaliação é fragmentada. Necessariamente será fragmentada. Então ele pega qualquer exemplo, olha o catatal. Mas que é sexo, ecologia e espiritualidade. É o livro 1 da trilogia que ele está escrevendo. Esse aqui tem aquele que eu te falei que tem 1.213 páginas, 400 só de nota. O segundo ele vai chamar, tá aqui, Deus, Sexo e Gênero. Também, pelo que eu li, 1.400 páginas ele quer reduzir para 900, porque tem muito. Mas a ideia é essa. Tudo para resumir todo esse cabedal em uma trilogia que possa dar essa ideia de que nós somos muito mais do que a gente imagina e tudo já foi mais ou menos descoberto parcialmente. A ideia era alguém coletar isso, porque mesmo essa descoberta, essa vivência, ela é local, né? Ela é local. Se eu estou lá em Myanmar e eu tenho essa vivência aqui, como é que eu vou saber e compartilhar o que o cara está vivendo em Nova York? Eu falo da minha vivência aqui e alguém vai me contar o que aconteceu em Nova York. Ele se deu a esse trabalho, ele e várias outras pessoas se deram esse trabalho de juntar tudo. Né? Mas essa ideia dos 4 quadrantes,
junta os 4 quadrantes. Olha isso. Junta os 4 quadrantes. Uma pessoa interior, exterior, no coletivo, interior do coletivo e exterior. Junta isso. Junta a tipologia da pessoa. Por exemplo, o enneagrama. Que tipo de pessoa você é? As pessoas têm essas características. Uma astrologia com A maiúsculo, não essas de quintal. Uma que decente, que veja outras coisas. Linhas de desenvolvimento, como é que você é cognitivamente, interpessoalmente, socialmente, familiarmente, em todos os aspectos. Você começa a ter uma ideia geral do que é aquele ser nesse mundo. Sim. Sem falar em outras dimensões. E entra no hipercontexto e aí vai. Aí é espetacular. E é nessa que esse cara está. Essa que esse cara está integral. Eu acho que esse paradigma muito forte aí também em relação a um ponto que você colocou um pouco anteriormente aí, que é em relação da negação do ego, né, cara? É uma coisa também que eu não acredito que a gente deva renegar o ego, né? Eu acho que, da mesma forma como eu coloquei no livro também, que é reposicioná-lo, né? A gente tem um problema de... o ego está numa posição de... como eu posso dizer assim? De protagonista. E eu acho que ele não pode ficar como protagonista da história. Tem que ser simplesmente uma figura secundária nesse processo, né? Você participa, mas não dando comando, mas não indicando como a coisa tem que ser, né? Então, e eu acho que a gente carrega muito disso, né? Das pessoas, pelo menos, começam a ter interesse por filosofias orientais e se deparam, né, com esses tipos de declarações, né? No budismo, na filosofia zen, no hinduísmo, de que existe essa quase que perseguição implacável aí, né, por eliminar o ego, né? E eu acho que o ego tem essa função. O Ocidente, através do ego, né, conseguiu chegar no nível de desenvolvimento científico / tecnológico que, por exemplo, o Oriente, menciona o Oriente tradicional, tá? O que a gente chamaria de Oriente tradicional, não teve o dom de executar, né? Então, eu acho que o ego ele tem a sua importância sim, mas ele não pode ficar no comando, né? Ele tem que estar submetido ao quê? Aquilo que eu chamo de consciência maior, ou o eu superior, o espiritual, uma consciência divina, seja lá o que for, o nome que a gente queira dar, esse sim tem que estar no comando. Agora, para que isso ocorra, lógico, a gente tem que passar por um processo que é todo esse que o Wilber conseguiu descrever, né, cara? Que é o cleaning up, que é o grow up, que é o waking up, né? Então, aí sim você tem capacidade, ou pelo menos começa a arranhar um pouco aí o que seria esse outro eu, né? Essa parte sua mais incomensurável e que ela está além, ou se posiciona além daquele ego, ou daquela narrativa que criamos em relação à descrição do nosso ego ao longo dos anos, desde que nascemos aqui, né, cara? Um dos conceitos que ele resgata do Oriente é a questão do eu. Em inglês, o I. E ele diz, o primeiro eu é esse eu egóico individual que ele existe, ele está lá, ele precisa existir, senão não tem isso. Mas o outro eu é a consciência cósmica, que também está lá, os dois estão lá. A gente só reconhece o primeiro, e só dá bola para o primeiro, e só valoriza o primeiro, só alimenta o primeiro. Parênteses, nos textos do hiperhumanismo, que você relerá, porque eu estou recomendando, relendo eu consegui ver, eles dizem que teve data para acontecer essa dissociação egóica, o ego entrar há 12 mil anos na Revolução Neolítica, quando a casta sacerdotal entrou, e aquela civilização de caçadores-coletores, que vivia em contato com a natureza o tempo inteiro, se fixou num lugar, reconheceu os sacerdotes como intermediários entre Deus e passou a viver da agricultura. Segundo eles, aquilo aconteceu ali e o ego começou a se perder. Ele era uma parte desse todo e passou a ser a figura central, o leme. E ele é medroso, ele tem medo da morte, ele é facilmente manipulável. Esse é um ponto. Sim. Segundo ponto, depois de procurar muito, acabei achando um livraço que eu estava procurando, que é Psicologia e Alquimia. Jung, a partir de conversas com Wolfgang Pauli, mestre da física quântica, ele foi psicólogo do Paulo, fez terapia com o Paulo sonhava, trazia para ele, e ele teve essa ideia de que o inconsciente coletivo não seria nada mais que o hipercontexto, que é a grande descoberta da civilização, que é toda essa história. Eu estava procurando e achei esse livro. E o Jung também fala, o problema é
reposicionar o ego no lugar dele. Ele não está no centro da cocada. Ele tem uma parte, faz parte da mandala, mas não está no centro. O centro está o eu superior. Eu preciso encontrar veículo para estar o tempo inteiro criando essa ponte, para estar entendendo o mundo ao meu redor. Como? Hoje a gente só está usando sonhos, mas os arquétipos estão falando com a gente o tempo inteiro. É que a gente perdeu a capacidade de interpretá-los. Mas eles estão falando com o tempo inteiro. Uma outra coisa escapa, aonde? Na sincronicidade. Quando eles estão, a gente está falando com o mundo, e o mundo está falando com a gente. Opa, que eu percebi. Mas a gente cai na vala comum da... Foi só coincidência, foi só sorte. Não, está acontecendo o tempo inteiro. Legal. Muito legal. Bacana isso. Cara, mas assim, muita coisa para falar a respeito desse cara, né, velho? A gente não consegue em uma hora, né, dar conta de falar. A ideia é ir atrás, é bem profundo e vale a pena ler. Não tem nada menos de 200, 300 páginas. Os últimos que eu li tem 800 e tal. Isso porque ele corta, né? Mas os vídeos... é profundo. Os vídeos são legais, né? São bastante acessíveis. Eu acho que tem muita gente que se identifica mais com vídeo do que com livro. Dá para facilmente achar no YouTube, né? E aí podem explorar à vontade aí, né? Quem quiser também se aventurar esse livrinho aí de 1000 e quantas páginas? Esse aqui tem 1.200 e não sei quanto. Esse aqui é demais. Agora, assim, tem o site da turma dele. Ele está com uma turma que é do Integral Life, integrallife.com. Está lá, ele está toda uma turma dele que trabalha com isso, porque ele está mostrando que hoje existe direito integral, medicina integral, economia integral. A sociedade está abarcando essa ideia de ver tudo como um grande todo, não como uma coisa individual, como um grande todo. Ele coloca, existem 60 níveis sociais que já abarcaram a ideia da integral. Política integral. Por que tem que ser nós contra... A gente pode até ter visões diferentes, mas eu preciso incorporar você. É legítimo, você tem que estar aqui representado. Né? Pô, é muito legal isso. Só nesse aspecto o Brasil teria muito a aprender com isso daí, né? Muito, cara. Da hora, cara. Eu acho que eu estava um pouco apreensivo em relação a abordar o Ken Wilber, cara, porque, assim, como eu falei para você, eu não li tantas coisas a respeito dele, né? Então, achei que, sim, poderia ficar um papo, assim, um pouco fora do desejável, né, cara? Mas acho que, enfim, a gente conseguiu. E tem observação legal. Ele foi se superando, ele foi passando por fase, ele reconhece, olha, eu fui crescendo, olha o meu crescimento aqui. Não ele tanto falando, mas pessoas que avaliaram a obra dele. E algumas pessoas classificam assim, ó, essa fase chama Wilber 1, Wilber 2, Wilber 3, e ele estaria no Wilber 5 agora. Ele reconhece, olha, tá aqui, ó, eu estou provando o que eu falo, ó, a gente vai crescendo. Ele advogava a ideia do universo holográfico, não mais. Porque o holograma é uma parte só que representa o todo. Ele acha que o integral é maior do que isso, supera. Assim como o transpessoal. Ele foi dessa corrente, ficou lá 10, 12 anos, depois é legal, mas é menos, é maior. E a ideia é expandindo cada vez mais. Né? Legal. Cara, então acho que tá missão cumprida aqui, né? Quase aí 1 horinha, né? 59h40, mas vamos... O Espectro da Consciência. Esse é não o melhor, mas é o que eu recomendo, porque quem lê esse livro vai ficar apaixonado pelo cara, porque o cara é... Cara, mais um dos livros aí que eu começo e não termino. Eu tô, cara, mais ou menos com 5 livros em aberto, cara, que eu não consigo finalizar. Tenho que fazer uma varredura aí, fechando, então... Entra mais um para a lista, que nem abri ainda, mas com certeza vou ser obrigado a ler agora, né? Espectro da Consciência. É demais. Eu acho que eu tenho PDF, eu vou te passar. Tá, beleza, então, vou atrás disso daí. Grátis. Cara, muito obrigado aí por mais um episódio de Contatos Insólitos. Aproveito agora esse finalzinho para pedir para as pessoas se inscreverem no canal, dar o like aí nesse vídeo, né, nesse episódio, porque ajuda o canal a crescer. E a gente se encontra na semana que vem com mais um episódio aí, cara. Muito obrigado. Roberto. E a gente se vê depois. Um grande abraço. Grande abraço. Até mais. Até mais.